Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje eu vim trazer para vocês o caso do Walter Collins, que é um menino que desapareceu no ano de 1928 nos Estados Unidos e se tornou um caso muito emblemático. Teve até filme com a história dele, né, e da mãe dele, com a saga aí de procurar o seu filho. E se eu não me engano, o filme se chama A Troca, que acontece que essa mãe recebeu até um impostor, como se fosse aí o filho que ela estava procurando, mas na verdade não era. Tem um outro caso também que se liga a esse, então é importante que vocês saibam, se você não sabe como funciona o canal, principalmente, que a gente traz casos assim misteriosos ou quando tiveram uma resposta, enfim, e tenta entender através do baralho cigano. Eu não posso dar todas as respostas, então se você espera aqui que eu traga nome e sobrenome de quem fez isso com ele, onde ele tá, isso não vai acontecer. Porque muitas vezes tem esse tipo de comentário aqui, eu quero que você diga onde está, não é assim, tá? Eu trago alguma resposta para vocês e geralmente a gente consegue entender o contexto. Por exemplo, uma pessoa que desapareceu, que não se sabe o que aconteceu, se perdeu, se aconteceu algum acidente, geralmente a gente consegue ter um norte. Pô, aconteceu isso aqui, entende? E geralmente não é nada muito diferente daquilo que eu vejo. Então é isso, tá? Eu não posso dar todas as respostas, mas geralmente a gente consegue entender. E esse caso, ele é bem grande, como eu falei. Não é só sobre o desaparecimento desse menino, é também em contexto com ele, em ligação com ele, tem um caso que ficou conhecido como Galinheiro de Winville, se eu não me engano, que acreditavam que supostamente ele tinha ido para lá. Eu já vou explicar, mas é isso, é muita coisa, tá? Tanto que foi feito até um filme, então eu não tenho como trazer tudo aqui para vocês. Eu vou resumir para vocês conseguirem entender o contexto e aí a gente vai ver. Para quem conhece o caso, por exemplo, a gente vai ver se realmente, né, ele foi levado para esse lugar, esse galinheiro, foi feita alguma coisa ali com ele, ou se não, se de repente foi uma outra coisa completamente aleatória, diferente disso, tá? Se ele, depois disso ainda, permaneceu com vida, se ele fugiu, tá? Tudo isso. Então, só para vocês entenderem o contexto é esse. Eu vou trazer aqui, resumir para vocês o caso, que eu não posso contar tudo, que é muita coisa envolvendo isso, e aí a gente vai conseguir entender o que de fato pode ter acontecido com ele, tá bom? Então é isso, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, que a YouTube te avisa sempre que eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso na rede social que eu deixo na tela para vocês. É importante também que vocês deixem um like já no início do vídeo, que me ajuda bastante. E tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. E vamos começar o nosso caso de hoje. Walter Collins era filho de Christine Collins e era uma viúva, né? Ela cuidava do seu filho sozinha. Eu não sei se na época ela já era uma viúva, porque acontece que o marido dela, né, o pai do Walter, ele estava preso e aí depois de um tempo ele desencarnou na cadeia. Então, eu não sei se nessa época do desaparecimento dele, por exemplo, ele já tinha desencarnado e ela já era uma viúva, mas ela cuidava do filho sozinha, tá? Então, ela era uma telefonista, né, e fazia ali o seu esforço. Gente, 1928, uma mãe, uma mulher sozinha, tendo que dar conta de uma criança, já era um cenário bem delicado, bem complicado. Então, quando a Christine estava no trabalho, o Collins ficava sozinho, né? E ele havia pedido para sua mãe dinheiro para ir no cinema. E eu não sei se nesse período ela estava em casa ou se ela estava no trabalho. Mas daí ela deixou, né? Ele supostamente teria ido, não se sabe se aconteceu alguma coisa com ele na ida ou na volta. Mas nesse período, assim, nessa ida dele pro cinema,
Ele não voltou para casa. Aí a mãe dele começou, né, as buscas. Gente, essa mulher passou assim, comeu o pão mesmo bem amassado. Coitada, né? E aí começou a busca frenética dela atrás dele. Entrou em contato com as autoridades. Mas ela não sabia que as autoridades já estavam lidando com muitos desaparecimentos de crianças nessa época. Já era algo que estava assombrando ali as autoridades da região. Então, realmente era algo bem delicado e eles queriam a todo custo evitar escândalo e tentar entender, descobrir quem era que estava pegando, né, aquelas crianças. Ela fazia de tudo que ela podia, né? Ela anunciava, ela buscava de toda forma. E o caso ficou muito midiático, né? Até porque eu acredito que ela fazia também anúncios, que ela era uma telefonista, né? Trabalhava numa empresa de telefonia, então ela conseguia fazer esses anúncios diários, né? A respeito do desaparecimento do Walter Collins. Então foi um caso que ficou muito midiático. Mesmo todo mundo falava disso e saía em todos os jornais. Então a polícia acabou ficando com uma pressão muito grande para descobrir onde ele estava e o que tinha acontecido com ele. E não só isso, como eu falei, várias outras crianças também, mas não era muito falado porque muito possivelmente não ficou tão midiático quanto o do Walter Collins. Então acontece que não muito tempo depois, não se sabe se para poder também dar uma calada ali na boca da mãe do Walter Collins, eles, né, entram em contato com ela e dizem que acharam o filho dela, um garoto que dizia que era filho dela e também tinha uma semelhança muito grande, né? Até mesmo o encontro foi midiático, tinha repórteres ali, né, para poder cobrir aquele reencontro. Mas em primeiro momento ali, quando aquele garoto se aproximou dela, ela já percebeu que tinha alguma coisa errada e falou, né, pro policial, ó, meio que tentando evitar, né, que os repórteres percebessem ali. E ela falou assim, ó, esse garoto não é meu filho. Depois de tudo, né, vocês conseguem até mesmo ver aí uma imagem dela bem desconfortável nesse encontro com esse menino. E realmente não foi uma reação que era esperado para uma mãe que estava procurando o filho por tanto tempo, mas ela tinha certeza que aquela criança não era o filho dela. Os policiais falaram assim, tem certeza? De repente foi porque passou muito tempo, se eu não me engano, foram 5 meses. Passou muito tempo e tal, ele passou por isso, a criança não falava, parece que não falava, não respondia nada para ela, justamente, possivelmente para não ser reconhecido, porque de fato não era o filho dela. Então, ela ficava assim, sabe, tentando buscar a gente, mas mãe conhece o seu filho até mesmo no meio de uma multidão, ela sabia que não era o filho dela. E o policial estava tentando fazer com que ela aceitasse e acreditasse. Tipo assim, pelo amor de Deus, moça, leva seu filho para casa, vamos acabar logo com isso, né? Mas é isso. Aí acabou que ele convenceu a Christine de levar o Collins para casa. E ela falou assim, tá bom, vamos ver, né? Vamos ver aí como que a gente pode fazer. Se eu vou identificar, de repente, alguma coisa que me faça lembrar. Ela estava se esforçando para poder conseguir identificar alguma coisa do filho dela naquela criança. Então, ela ficou o tempo todo buscando e perguntando coisa para ele. Ela queria, assim, ouvir pelo menos uma palavra, né? Para ver se realmente era pela voz, né? Enfim, sei que no fim, a criança também não respondia, não falava nada. E no fim, ela resolveu levar a criança no dentista, porque tinha registros odontológicos, né? Do filho dela. Então, tem coisa que é prova, né, material. Ela foi lá e o dentista realmente confirmou, ó, não são os mesmos dentes, não é a mesma criança. Porque tem coisa que, é só o formato, não, mas também tem procedimentos. Por exemplo, uma pessoa que tem canal, né, que fez um canal no dente e leva uma pessoa se dizendo ser essa pessoa que não tem, é algo que não pode ser desfeito, entende? Então, era algo muito característico que tinha do filho dela, do Walter Collins, que essa criança não tinha nos seus dentes, né? Então, ela pegou esse material, levou na polícia e falou assim, olha, eu tenho provas. Esse menino não é o meu filho.
E se lembra o que eu já falei aqui, que nessa época, quando as autoridades, até mesmo maridos, queriam se livrar de uma mulher, o que eles faziam? Quando não tiravam a vida, né, diretamente, muitas vezes eles internavam essa mulher. Acionavam ali um código, né, de quem queria se livrar daquela. Era uma pessoa indesejável. E aí simplesmente era levado para um hospício, né, como se chamava na época. E foi o que fizeram com ela. Olha, realmente não dá mais para lidar com a senhora tá insistindo ainda que esse menino não é seu filho, a gente tá dizendo que é, ele diz que é. Então foi, e praticamente ele disse que ela tava ficando doida, internaram ela. Só que durante esse período em que ela estava internada, o próprio garoto foi lá e abriu o bico e disse que realmente não era. Ele disse que tinha dito que era o filho dela porque ele queria ir para aquela cidade, algum sonho dele, que ele queria trabalhar, enfim. Ele viu que ela estava procurando o filho, viu a semelhança e resolveu dizer que era. Então, acabou que tiveram que tirar ela de lá. Mas já tinham dito até mesmo que só iam libertar ela no momento que ela confirmasse que aquela criança era realmente filho dela. Então, parece que queriam, de fato, fazer com que ela aceitasse, né, a todo custo, que era o filho dela, mesmo sem ser. Aí eu acredito que até mesmo tem todo um contexto envolvendo essa criança. Como que isso tudo aconteceu, eu não acredito que ele fez isso sozinho, né, de criar essa mentira, mas enfim. E aí, depois de um tempo, uma moça entrou em contato com as autoridades dizendo que uma criança tinha ido para casa do tio e tinha voltado falando, né, umas coisas estranhas que tinham acontecido lá, nesse lugar. Então, essa história, esse caso é o caso do galinheiro de Winville, que é um lugar aí que tinha um cara que não batia muito bem, ele era... Eu não sei, gente, se tem alguma comprovação de transtornos que ele tinha. Acontece que parece que o próprio pai pegava crianças para ele fazer o que ele bem quisesse e depois simplesmente eles davam fim nessa criança e colocavam ali no próprio terreno de onde eles moravam. Não sei se era uma fazenda, um sítio. E é isso. Então, várias crianças desapareceram nesse contexto, tá? Levavam para essa fazenda, ficavam nesse galinheiro e depois perdiam a vida depois dele fazer o que ele bem quisesse com a criança, se é que vocês me entendem. Todo tipo de abuso. Então, essa criança que entraram em contato lá, né, da delegacia, dizendo que voltou falando coisas estranhas, foi que esse cara da fazenda foi até a casa da irmã dele e pediu para levar o seu sobrinho para ajudar lá. Ele falou que precisava de ajuda no trabalho, enfim, ele passou um tempo lá. E aí, quando ele voltou, né, eu não sei se foram buscar ele, se ele voltou sozinho. Quando ele voltou para casa da mãe dele, ele voltou contando tudo. Então, aí que começa a saga desse galinheiro. E, em conjunto com isso, parece que encontravam ali peças de roupas de meninos, em sua grande maioria meninos, tá? Eu não sei se tem alguma evidência de uma menina que foi para lá. E acharam umas peças de roupas que era parecida com o que o Walter Collins usava no dia do seu desaparecimento. Eu não sei se a mãe confirmou isso, que era dele. Eu acho que não. Ela falou que poderia ser uma roupa parecida, que várias outras pessoas poderiam ter essa roupa, enfim. Mas foi uma evidência, fora que eles já suspeitavam que o Walter Collins poderia ser mais uma vítima desse homem, né, e da sua família, que no caso era esse cara que fazia tudo isso, que eu falei pra vocês que tinha diversos transtornos e era mentiroso patológico. O pai, que pegava essas crianças pra ele, sabia tudo o que estava acontecendo, era cúmplice. E a mãe, que é o que tudo indica, também sabia. Eu não sei se ela participava ativamente, mas ela sabia. Então, a partir daí, né, eles foram presos depois que isso tudo foi descoberto, né, que veio à tona. E acontece que esse cara, ele nunca assumiu que ele tinha pego ou feito algo com o Walter Collins. Parece que ele teve ali
a sua sentença, né, que foi via tirar a vida dele, se é que vocês me entendem. E ele partiu sem assumir isso, sem dizer de fato o que ele tinha feito, ou se ele tinha feito alguma coisa com o Walter Collins, ele não tomou para ele essa responsabilidade. Parece também que não tiveram como provar todas as vítimas, sabe, ou identificar, porque tinham vários fragmentos de ossada mesmo lá. Mas, gente, na época não tinha exame de DNA nem nada, então meio que ficou por isso mesmo. Então, as vítimas poderiam ser bem mais do que aquelas que as autoridades sabiam ou suspeitavam, né? Parece que ele assumiu apenas algumas, mas do Walter Collins não. E aí acontece que esse sobrinho, esse garoto que estava lá, que também passou por poucas e boas na mão deles, ele só não perdeu a vida mesmo, foi a única vítima dele que sobreviveu, supostamente. Ele disse sim que tinha visto o Walter Collins lá, e depois surgiu até mesmo teorias de que alguns meninos conseguiram fugir e que o Walter Collins também foi um desses que fugiu. E depois a mãe desse cara, né, que eu falei pra vocês, que eu acho que ela sabia de tudo, só não participava, ela sim assumiu que ela tinha dado fim ao Walter Collins, porque ela viu no jornal que estavam procurando ele, ela ficou com medo, foi lá, ela tirou a vida dele e enterrou ele lá. Então, entendem? Nada foi confirmado, não acharam nada sobre ele, nenhuma prova concreta de que ele esteve lá ou que ele perdeu a vida. Esse menino falou que viu ele lá, mas também teve essa história de que alguns meninos fugiram e que ele pode ter fugido também. O cara, se eu não me engano, o nome dele era Gordon. Não assumiu que fez alguma coisa contra ele, ou até mesmo que teria pego ele, que ele esteve lá. Mas, como eu disse, ele era um mentiroso, então não tem como saber, né, exatamente. E também não se sabe se a mãe dele disse que fez isso, que tirou a vida dele para livrar o filho. Então, é isso. Em resumo, é isso. A Christine, infelizmente, passou por tudo isso e ainda, até o dia do seu desencarne, ela procurou pelo filho dela, literalmente, até o último dia da sua vida, porque ela nunca teve resposta, né? Nada concreto, e ela sempre aquela coisa de mãe, né? De acreditar que seu filho pudesse estar vivo, né? Que pudesse ter conseguido se libertar daquela situação. Então é isso, tá? Eu acredito que eu passei o necessário para vocês entenderem a complexidade do caso. Então, o que a gente vai ver aqui? Se de fato tem ligação com esse caso do galinheiro de Winville, se não, se é uma outra coisa completamente diferente, eu acho que a gente consegue entender mais ou menos o contexto na primeira tiragem aqui, perguntando o que aconteceu com ele naquele dia, tá? Então, vamos lá. A quem interessa, vocês vão perceber. Mais uma vez, eu falei pra vocês que eu não tinha gostado do último, né? Não tinha gostado do último, mas eu usei por um bom tempo. Aí, eu tinha até comentado com vocês que eu não gosto de baralho pequeno, mas eu consegui ainda o menor, que esse é menor. Mas esse eu já gostei mais que esse aqui. Esse aqui realmente foi a minha paixão. Eu acho que eu vou comprar dele sempre agora. Eu amei muito esse baralho, gente. Muito lindo. Ó. Então, vamos lá. Vamos tentar entender aí o que aconteceu com Walter Collins. Vamos ver o que de fato aconteceu com ele naquele dia.
preparar psicologicamente. A mesa ficou grande hoje, né? Porque tá dando pra ver e ainda vai sobrar. Foi. Ele foi pra lá, sim. Sim, foi mais uma das vítimas desse moço, tá? Tem nem o que falar. E eu acredito que a mãe dele tava falando a verdade, tá? Acredito que foi ela que tirou a vida dele. Sim. É. É o que eu falo, gente. Tem coisa que é isso, a gente vem pra confirmar, né? Mas nunca se sabe, poderia ser de fato algo além. É isso. A gente tá aqui justamente pra tentar entender, né? E ao que tudo indica, sim. E, gente, meu Deus do céu, né? Que família. Eu tenho medo até de falar, né? Porque acaba que a gente ofende pessoas que, sabe, não merecem. Mas, meu Deus. Ninguém batia bem, não, tá? Então, em toda essa questão, né, o que de fato se comprova é isso, é que realmente a mãe tirou a vida dele, dessa criança, do Walter Collins, porque sabia que a mãe estava procurando, que foi... Tinha a cara dele, gente, pra todo lado, jornais, e só se falava disso. E eles sabiam, né, o que o filho dele fazia. Então, para se livrar, né, e não descobrirem que tinha sido o filho dela que fez aquilo, aí ela preferiu realmente tirar, dar um sumiço, né, na criança. Mas estava lá, ele ficou lá esse tempo todo, até mesmo isso, de que ele conseguiu fugir, de supostamente ele, né, que ele poderia ser essa criança que fugiu, ou estar no meio dessas crianças que fugiram. Não vejo essa possibilidade não, porque eu vejo de fato ele perdendo a vida. E aí, o questionamento que eu fiz antes, de, por exemplo, a mãe, será que a mãe estava em casa quando isso tudo aconteceu e tal? De repente era importante saber disso, se ela estivesse no trabalho, por exemplo, porque assim, se ele não foi pego ainda dentro de casa, foi na porta de casa, saindo de casa bem próximo, tá? Não vejo, por exemplo, no meio do caminho ou na rua, sabe? Em algum lugar assim, na rua bem distante. Não sei se ofereceram alguma carona pra ele ou algo do tipo, sabe? Sei que essas pessoas, a forma que essas pessoas se locomoviam, né? A cavalo, carroça, não sei. Mas
de fato, eu vejo ele sendo levado. E aí é que tá, né? Como que ele foi tranquilamente com essa pessoa. Por isso que eu deduzo que muito provavelmente ofereceu carona para ele, ofereceu algum tipo de auxílio, alguma coisa do tipo. Porque eu vejo ele indo tranquilamente. Por mais que alguma, assim, suspeita e tal, eu não vejo ele se apavorando. E eu não tenho nem como dizer que alguém nessa família era inocente, sabe? Porque, de fato, eu vejo todo mundo participando de tudo, entende? E também não era só o filho que abusava, por exemplo, que fazia mal. Muito provavelmente também o pai se beneficiava disso, tá? Porque não faz sentido nenhum, tá? Então, muito possivelmente aconteciam grandes nojeiras nesse lugar, para dizer o mínimo, né? E de fato muitas pessoas, muitas crianças perderam a vida nesse processo e com certeza é muito além do que se imagina. Mas eu acho que ele queria contar, tá, gente? Esse moço mesmo aí que perdeu a vida, que não assumiu, eu acho que ele queria contar. Num surto de consciência, não sei, sabe, de repente, meu destino já tá traçado mesmo. Não sei se isso chegou a acontecer, se eles chegaram a confessar isso para alguém, até mesmo para as próprias autoridades, mas teve, tá? Teve, eu vejo isso acontecendo. Essa coisa dele querer contar o que de fato aconteceu e de repente até mesmo assumir que ele esteve com ele. Então é isso, gente. Não tem nem o que falar, tá? Não tem nem o que falar porque é isso, tá? De fato eu vejo, um homem pegando, tá? Um homem pegando o homem da família. Tá bom? Homem da família, no caso, né? Que tirou a vida dele, tá? E a mulher tirando a vida, tá? Tá bom? Tem realmente nada muito além. Mas é o que eu falei, tinham várias narrativas, né? Poderia de fato ter sido o filho de tirar a vida em si, mas todo mundo fez mal para essa criança, para essas crianças que foram várias, né? Mas quem de fato tirou a vida foi ela. E esteve sim, esse garoto esteve lá, tá? É o que eu falei, poderiam ter várias possibilidades. Ele poderia ter conseguido fugir, o cara poderia ter tirado a vida dele. É isso. Poderia até mesmo não ter ido pra lá, né? Deixa eu ver agora, no plano espiritual, né? O que aconteceu aí quando o Cristinho desencarnou. Finalmente ter encontrado o filho dela. Vamos ver como aconteceu todo esse processo no plano espiritual, né? O que essa moça, ela teve de pagar uma dívida kármica gigante, ela teve, tá? O que essa moça sofreu, o que essa moça passou, não tá escrito. Meu Deus. E já era algo previsto espiritualmente. E quando a gente fala isso, não significa que a gente está validando o que aconteceu.
mas possivelmente, independente da situação, independente de como, ela ia ter algum tipo de sofrimento a respeito do filho. Nem que fosse provavelmente assim, possivelmente por doença, por exemplo. Mas que ela já sabia que tinha uma grande batalha envolvendo o filho dela. Tinha. Ou esse espírito que ela sabia que ia receber como filho, né? Eu não acho que aconteceu um encontro espiritual, porque muito possivelmente quando ela desencarnou foi muito tempo depois. Foi muito tempo depois. Ela desencarnou em 64. Para uma criança, e quando aconteceu, possivelmente quando ele desencarnou, já era tempo suficiente para ele ter reencarnado. Eu não vejo um encontro físico acontecendo, mas possivelmente ela visitou ele em espírito. Toda a questão deve ter compreendido tudo e com certeza já traçado de que eles vão se encontrar novamente nessa vida, né? Na próxima vida. Não sei se até mesmo vindo no seio familiar dele. Sei que é complexo, gente. Muitas vezes as pessoas pensam também, mas não é assim, o reencarne ele não acontece tão rápido. Só depois, sei lá, 40, 50 anos pra gente, né? Nosso tempo. E não, tá? Não há regra, é quando o espírito tá preparado, é quando é a hora. E eu já falei isso pra vocês, os espíritos estão cada vez com mais pressa de reencarnar, porque já não tem tanto tempo pra isso. E principalmente quando se trata de criança, menos ainda, porque eles têm menos apego, carregam menos coisas, sabe? Menos sofrimento, rancor. Eles têm uma maior facilidade para se desligar de tudo que eles viveram. Então, geralmente é mais difícil pra gente, porque tem toda uma questão envolvendo até mesmo pessoas ao nosso redor. Então, é isso, tá? De fato, eu não vejo o encontro espiritual deles acontecendo diretamente, possivelmente quando ela desencarnou, ele já tinha reencarnado. Mas, obviamente, a história deles não acabando por aí, né? Inclusive, existindo muito amor entre os dois espíritos. Então, quando existe sentimento verdadeiro, né? As pessoas, elas reencarnam juntas por 2 motivos. Ou tem muitos débitos, tem muitas pendências com aquele espírito, ou por amor, ou por muito amor, né? Então, é isso. Muito possivelmente, sim, é um laço que liga eles e tudo que eles viveram, tudo que eles passaram agora numa próxima encarnação muito mais leve, né? Assim podemos dizer. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Me diz aí se vocês conheciam esse caso, o que vocês acham que pode ter acontecido aí. Não se esqueça de deixar o like também, que é bem importante. E até a próxima.